Esse videocast, com esse nome, ele nasceu exatamente por causa desse caso que a gente vai abordar hoje, o caso Cláudia. Não sei por que cargas d'água, onde quer que eu passava, na escola, na academia, no clube, enfim, no futebol, onde quer que eu passasse, as pessoas me perguntavam, e aí, Colim? Por quê? Porque elas queriam saber detalhes do caso Cláudia Lobo. E no exato dia em que esse videocast vai ao ar, está completando um ano do assassinato da Cláudia Lobo, segundo as investigações, que foram todas elas capitaneadas pela DIGA, Delegacia de Investigações Gerais, Delegacia de Homicídios, que faz parte da DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais. A nossa ideia inicial era falar com os dois delegados. Eu já falei com eles na primeira temporada do E aí, Colim. Porém, agora, as audiências estão próximas, eles disseram que não seria o momento mais adequado para falar de novo, enfim, preferiram se manter nesse momento em silêncio, entendemos e respeitamos, mas com essa data tão expressiva e tão significativa, um ano do assassinato da Cláudia Lobo, que acabou sendo, primeiro, ponto de partida para um dos casos mais emblemáticos, não só do interior do Brasil, mas, me atrevo a dizer, de todo o nosso país, que acabou revelando um caso de corrupção que até hoje não se tem exatamente a dimensão de tudo aquilo que foi tirado dos cofres da APAR. E para isso eu trouxe dois caras de quem eu, particularmente, eu sou fã mesmo, e eu gosto de dizer que sou fã de colegas de profissão, porque, por exemplo, um já é raposa felpuda, já é dinossauro, né? E aí eu tô me referindo a Nelson Itaberá. Antes ele era chamado de Nelson Gonçalves, mas aí mudou para Nelson Itaberá. Aliás, ficou mais sugestivo. Por quê? Porque é uma homenagem à tua cidade, né? Sim. Foi por isso, a mudança, obviamente, teve prestar uma homenagem à querida Itaberá. Homenagem a Itaberá e a saída do jornalismo analógico, porque escrevia digital. Nelson Gonçalves para o digital, aí um marqueteiro do jornal da cidade aí falou, olha, você vai ficar digitando Nelson Gonçalves, que vai aparecer só o Boêmio. Então foi as duas coisas. E é verdade, ia procurar na internet, enfim... ia cair no cantor sempre. Aí Nelson Itaberá, homenagem à cidade, origem, nome tupi, ninguém acha outro. O que significa Itaberá? Pedra que brilha, ou brilhante. Olha que interessante. Eu não sabia, Nelson Itaberá também é cultura. E o outro convidado dessa noite, não menos importante, muito pelo contrário, André Fleury de Moraes. É isso só, né, Fleury? Ou tem mais nome, né? O meu nome completo é André Honeycutt Fleury Moraes. É que o Honeycutt é muito difícil de pronunciar, então eu costumo não utilizar ele, porque o pessoal sempre erra a pronúncia. Como é que você vai, né? É H-U-N-N-I-C-U-T-T. É um negócio complicado. Complicado. Tá vendo? Mudamos ambos os nomes, duas gerações, por razões fonéticas e de reconhecimento. E eu acabei ficando só no meu, porque é só Alexandre Colim, porque é curtinho também, tem o Colim, né, acaba sendo o único, ou seja, não deixa de ser uma estratégia também. E o Fleury, ele é prodígio. Fleury, então, já 20 quanto, Fleury? Tem 23 anos. 23 anos. E o cara já escreve sobre política e sobre assuntos diversos. E eu costumo dizer que o Nelson, por razões óbvias, dinossauro que acabou tendo, né, um protagonismo na cobertura do caso Cláudia. E o Fleury também. E ambos de gerações diferentes. Então, vamos falar do aspecto comunicação. Num certo momento, e aí já vou jogar para vocês e a gente vai discorrendo e destrinchando. Num certo momento, o delegado que encabeçava o primeiro inquérito, Dr. Clédson do Nascimento, ele pede o sigilo das investigações. Eu, num primeiro momento, fui contra. E eu me manifestei contrariamente na 96 FM, no 360. Por quê? Um caso desse tamanho, dessa envergadura, o sigilo dele não é bom. E aí, ainda citei na época o caso da Mércia Nakashima, que eu cobri, e eu me lembro que na época a população, né? O corpo dela só foi encontrado na represa de Nazaré Paulista por causa de algumas informações que a população acabou passando para a Polícia Civil, na época o delegado era Antônio de Olim. E aí o Clédson me explicou. Um dia o Clédson, né, numa das vezes em que estive lá, ele falou, Colinho, eu não consigo trabalhar. A gente tem aí blogueiros, influencers, a 500 quilômetros de distância, 1.000 quilômetros, os caras não vêm aqui. Mas os caras plantam umas coisas e ficam ligando, e aí chega para vocês, vocês ficam ligando, eu não estou atendendo telefone. Então por isso que eu decretei o sigilo. Como é que vocês viram essa questão da comunicação envolvendo esse caso? Dois aspectos. Entendo no tempo em que aconteceu essa decisão do delegado, do ponto de vista de estreitar a necessidade dele de tentar adentrar
a elementos para a identificação do corpo, até então, logo nos primeiros dias, sumido, né, ou desaparecido, com essa profusão de versões e de conversa fora do universo do que eu chamo, com todo respeito aqui, do jornalismo real, que é o que vocês fazem no dia a dia. Uma coisa é rede social. Eu separo muito isso no tempo, talvez... Você consegue separar? O dado do tempo. Eu separo até por uma questão de sanidade, Bolinho. Porque se a gente não tomar cuidado com esse recorte, a gente que você fica maluco. Você quer entrar ao vivo direto de manhã, ele vai fazer edição, eu lembro você entrando lá o tempo inteiro com o cara, parando você no supermercado, a dona de casa, e falando que ouviu com a Zezé, o João, aqui são nomes, lógico, simbólicos. Mas ele disse lá que alguém estava na rua de trás. Não dá. Mas o fulano do canal do YouTube foi isso. Jornalismo Então, entendendo esses dois lados do ponto de vista de comunicação. Caso Cláudio, qualquer outro, eu, com todo respeito, separo. Jornalismo é aquele que é peregrino, é o chamado perdigueiro da notícia. É o que vocês fazem, na boca do dia a dia, do delegado lá, porque tem que fazer todo dia. É como o cozinheiro que está na cozinha. O restante pode chamar de um processo de comunicação, de rede social, mas não é jornalismo. Aqui, de novo, com todo respeito a isso. E por isso eu entendo o delegado. Chegou num dado momento, que ele mesmo comentou com você, que ele justificou uma medida drástica para ele preservar o poder dele de informação. Você vê outro caso, numa outra estratégia, a gente teria o que você comentou de, poxa, eu vou soltar informações aqui, fazer que eu estou apurando esse caso grave, porque a própria sociedade vai me ajudar pelas vias anônimas a me dar pista. A rede social, nesse caso, atrapalha. Atrapalhou fora do jornalismo. E atrapalha vocês também, que estavam lá no ao vivo. Eu que ainda estou lá no eletrônico, faço matéria num outro sentido mais estrutural, eu ficava lá. Pescava para lá, pescava para cá, tentava ver no outro dia, para ver se eu conseguia compreender o universo do cara. Então, sob esse aspecto, eu entendo perfeitamente a estratégia que ele usou para não é se defender, para se proteger do universo da comunicação. Por outro lado, o que eu acrescentaria nesse episódio de comunicação é um erro de origem assustado, inseguro, mas do comando que ficou da PAI. O pessoal que ficou lá atrapalhou muito esse outro processo, atrapalhou a gente, talvez tenha atrapalhado as autoridades também, porque eles foram, por insegurança, talvez, numa defensiva tal, que fez com que o André Colega fosse lá para fazer uma entrevista, demorasse semanas, querendo que mandasse por e-mail, como se fosse um correio eletrônico, um pedido de informações do dia a dia. Não, mas a gente tem que... o problema estava lá dentro. Então, aconteceu ali. Eles tiveram muita insegurança, e essa insegurança e talvez despreparo da gestão da PAI, eu entendo pegar aquela tijolada no meio do caminho, por falta de orientação. Aí, de novo, uma instituição gigante, a PAI, nacional, internacional, das dimensões do serviço, pegando o mesmo gancho de comunicação nesse bloco. Por outro lado, ficar desamparada porque não tinha uma comunicação, uma assessoria de comunicação profissional e ali tinha que entendesse ali precisava ter. O que era o meio. Você acha que isso atrapalhou? Houve uma demora. Muito essa relação nossa com o fato, do delegado com o fato, da instituição com a sociedade, e os nossos trabalhos lá de cá ficaram muito dificultados. Pensa assim também, Flori? De fato, houve um problema muito grande de matéria de comunicação na PAI no começo, até pelo susto que foi tomado lá dentro, e vou acrescentar aqui, vou ousar dizer que pelo receio de que houvesse mais pessoas envolvidas, ninguém sabia ao certo o tamanho do rombo que tinha lá dentro. Até hoje ninguém sabe. Tanto que funcionários foram afastados ao longo do tempo, não foi todo mundo afastado de imediato. As coisas foram acontecendo, tanto externo como internamente. Mas mais do que isso, teve também um elemento de surpresa. A partir do momento que o delegado pega algumas filmagens que aponta o Roberto, que tudo indica, segundo as investigações, e é o que aponta o Ministério Público, foi o autor desse assassinato, a partir do momento em que ele aparece em algumas filmagens ali dentro do carro ou ao lado da Cláudia, tinha que ter um elemento de surpresa que justificasse a busca e apreensão ou eventualmente até uma prisão contra ele. Então acho que teve também esse aspecto do elemento de surpresa, sem o qual, afinal de contas, a gente não teria o que tem hoje, Porque viram o Roberto ao lado da Cláudia, depois foram trabalhando, a princípio, numa
que acabou sendo descartada, né? Uma hipótese de um caso amoroso, depois foi descartado, né? E aí depois descobriu-se que o rombo era muito maior, né? Que existia uma verdadeira caixa de Pandora dentro da PAI. Era uma caixa de Pandora. E aí que foi aberta e a gente descobriu o que tinha lá. E aí, curiosamente ou não, ou coincidentemente ou não, depois que eu fiz essa crítica, e outros colegas também fizeram, o doutor Bertozzo, competente delegado, ele foi meio que direcionado pelo comando do DEINTER, na pessoa do doutor Ricardo Martins, como o delegado responsável por criar um grupo e passar informações. A PAI demorou um pouco mais. Você vê a polícia daí como outro mecanismo de estratégia de comunicação. Aí coloca alguém... Ela criou um grupo específico para tratar com a imprensa, do lado dela tendo um profissional para centralizar. Não, mas ela adotou uma regra até comum entre a gente, né, que a gente conversa com as relações institucionais, para um caso de tamanha dimensão. Mas no próprio relatório da Polícia Civil, nos primeiros relatórios preliminares, havia constatação de que a PAI prejudicou o andamento das investigações, omitindo informações, balancetes, né, informações sobre contabilidade, funcionários. Isso está no relatório da polícia, falando que a PAI, de uma certa forma, teve um trabalho um pouco tortuoso ali naquele fornecimento de informações. Mas eu acho, particularmente, que é aquilo que o Nelson falou, né? Faltou uma certa gestão profissional ali na comunicação, porque aquilo lá foi um fato que abalou não só Bauru, mas o Brasil inteiro, né? Então tinha que ter ali, de fato, uma estratégia um pouco mais eficaz em comunicação, né? Talvez por insegurança, não exatamente por proteção, porque a polícia, do jeito que investigou e continua investigando, porque eu estou sempre em contato com os delegados. Eu acho muito interessante falar sobre isso no tempo depois que você matura um pouco mais. Nós mesmos do jornalismo ficamos muito aflitos com a questão da notícia, da apuração. Pensa bem, você fazer a tua manchete lá no jornal, eu tentar escrever lá no contraponto, você entrar no ar ao vivo e dizer que não, fulano sumiu com o corpo porque Beltrano é o autor, porque fulano ajudou a sumir com o cadáver. Você faz uma série de afirmações por um processo de tamanha dificuldade de apuração essa. Hoje, olhando para o tempo, pensando agora estruturalmente na PAI, além da falta de traquejo e de preparo ali institucional, eu estou falando de quem estava ao redor da PAI ou no comando, a impressão que se tem hoje, para mim, é de que eles foram pegos de surpresa em uma certa dose do ponto de vista do crime. Porém, fica evidente hoje, infelizmente, que a instituição vivia uma distância tal do olhar sobre as contas e o gerenciamento do comando do dia a dia, que o Francischetti, independentemente do desfecho da história, ele acabou se transformando no que a gente fala hoje na política de um primeiro-ministro. Ele mandava e desmandava na gestão inteira. Você não pode concentrar poder a essa altura, a tal porte, é um erro de comunicação, de estratégia, de acompanhamento interno, por uma instituição do tamanho da PAI. Não podemos falar aqui de 100 mil, 200 mil reais. Uma coisa foi escala de milhões de reais do orçamento chamado da PAI, com várias frentes. Então, como é que você pode imaginar, talvez a gente fale isso em específico, mas você ter o teste do pezinho, que tem origem em um protocolo de um dinheiro federal, que você possa pegar uma maquininha e examinar que alguém, em nome de uma instituição, tenha tido a liberdade gerencial de ninguém lá dentro ter o poder, não é de peitar o cara, é de colocar a regra no lugar certo, dele fazer uma receita. E aí você sente que houve um distanciamento do sistema. É aí que você fala desse distanciamento. Alguém negligenciou esse acompanhamento, né? Ou, não estou dizendo que fez vistas grossas, mas não estava, na minha visão, preparado. Tem um mundo do universo, vamos colocar de assim, colaboradores das entidades, que hoje coloca o Casa PAI, na minha visão, sob um outro ponto de vista de comunicação e também de interação, é que não adianta ser um colaborador, é difícil participar do terceiro setor. Você tem que estar participando efetivamente do olhar fiscal, financeiro das contas. Só emprestar o nome, e eu não estou dizendo que isso aconteceu com todos, me entendam, mas só emprestar o nome para colaborar com uma entidade, seja ela qual for, do terceiro setor, requer mais, que mexe com o dinheiro público, exige avançar. Não, mais do que isso, né? Isso mostra, de certa forma, a importância dos procedimentos, porque a PAI tem um estatuto, tanto aqui como a nível nacional.
tem um estatuto que regulamenta, que disciplina o que deve ser feito. Você tem que seguir regras que são nacionalmente estabelecidas. O problema é que quem que fiscaliza isso, né? E a gente acompanha isso no terceiro setor, no Brasil inteiro, né? Diversas entidades sociais sofrendo devassas que aconteceram aqui em Bauru também, né? Isso acontece a nível nacional. E isso demonstra, de certa forma, que os procedimentos não têm sido seguidos, né? Tanto pelas autoridades competentes para investigar isso, como, de fato, pela própria composição dessas instituições. Para a gente finalizar esse bloco, resposta rápida dos dois. Aprenderam ou não aprenderam? Mudou alguma coisa, pelo menos no compliance? Se não aprendeu, pelo amor de Deus, acho que aprendeu sim. Depois de um fato desse, você não aprender, fica complicado, né, Correia? Eu acho que existem procedimentos mais rigorosos lá hoje, né? Tanto que houve alterações em estatuto, houve uma série de pessoas que entraram e saíram, né? Então acho que houve, pelo menos particularmente, houve uma limpeza institucional. Uma limpeza institucional, assim. Esse é o termo, É isso. Precisa avançar um pouco mais nessa ideia de preparação e participação de contas de entidades desse porte, porque é dinheiro público, aqui sem nenhuma questão mais poliânica no meio. Se você tem dinheiro público para prestação de dinheiro público, põe a folha de pagamento com o valor dos proventos, como é no setor público, para a internet. O setor de transparência tem que avançar nesse patamar. Porque as entidades sociais teriam receio de que, se recebem dinheiro público, e não são todos que têm esse receio, de colocar contas, inclusive da folha de pagamento dos valores dos proventos. Isso é informação pública. Recebem para isso, né? Tem que avançar nesse sentido. Deixa eu fazer uma parada rápida. Atenção, meu amigo, vocês sentiram como é que é o negócio? Aqui é assim. Discussão é complexo, claro. É um caso que ainda está acontecendo, né? As audiências estão para acontecer. Mas sobre isso nós vamos falar depois do intervalo. Segura aí, voltamos. Se não for para discutir temas assim em altíssimo nível, a gente nem se atreveria a tentar pavimentar um caminho que te leve a encontrar as respostas que você busca. Você me perguntou num certo momento, e aí, Colim? Pois bem, eu trouxe Nelson Itaberá e André Fleury para a gente redescobrir, sob o nosso ponto de vista, tudo aquilo que aconteceu no caso Cláudia. No bloco anterior falamos a respeito do aspecto comunicação. A gente começa esse segundo bloco, vamos falar do assassinato. Daquilo que envolveu aquele dia 6 de agosto, esse programa está indo ao ar no dia 7, portanto ontem, né, completado, ou 12 meses se passaram do assassinato de Cláudia Lobo, que, segundo a polícia, se deu entre 3h10 e 3h15 da tarde, naquela rua afastada, lá no Pagani, na zona norte da cidade. A polícia diz que, ali naquele momento, o Roberto Franceschetti Filho aperta o gatilho e tira a vida da Cláudia. Vamos voltar um pouquinho antes. Há evidências que indicam que Roberto Franceschetti, ainda que de maneira amadora, atabalhoada, o que dá a impressão de que ele se achava acima de qualquer... Enfim, ele se achava inatingível, ele premedita, ele movimenta peças. Tanto que um carro que ele utiliza na hora da fuga, etc. Enfim, essa convicção existe, de que ele movimentou peças. Vocês entendem que essa premeditação já era alguma coisa que ele vinha ensaiando há muito tempo? Por exemplo, quando ele coloca o Dilomar Batista, que era amigo de Ubirajara, 4 meses antes, no almoxarifado da PAI? Esses indicadores da percepção do perfil, do modo de agir do Franceschetti, do que está posto, do que está posto, eles trazem para a sociedade, fora da questão da repercussão natural, da perplexidade que acaba acontecendo com todo mundo,
uma pergunta que eu vi muito lá no time de futebol, na padaria, acho que todos nós ouvimos, né? Ao longo do tempo, fala como o conjunto das pessoas, de novo, sem nenhuma culpa, mas analisando o fato, os elementos que estão lá, como o conjunto das pessoas que conviviam com o comandante da PAI, o cara que dava as cartas, quando a carta que queria, do jeito que queria, a hora que queria, essas são as indicações, como o conjunto de todas essas pessoas, e não é um setor específico só, né? Conseguiu, depois da fase Olga Bicudo, de entrada da Cláudia, próxima aí, braço direito da gestão. Você falar nisso. Olga Bicudo, por tudo aquilo que eu apurei, por tudo aquilo que li, acredito que vocês tenham lido também a mesma coisa, tudo teria acontecido no pós-Olga Bicudo, porque muita gente pergunta. Esse é o ponto, né? que eu estava também fazendo a reflexão. Como pegou a relação Olga Bicudo, passagem de transferência de gestão para Cláudia, confiança, braço direito. Só deixa eu contextualizar. Para você que está acompanhando, é de fora de Bauru, a dona Olga Bicudo, ela era uma benfeitora, uma senhora já com 92 anos, e quando ela fica doente, né, e ela falece algum tempo depois, ela acaba sendo substituída pelo então funcionário da PAI, porque ele vem depois de uma outra presidente, que assume provisoriamente, o Roberto vem depois. Isso. A essa altura ele já era funcionário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Bauru. Então, assim, só para contextualizar, porque a dona Olga era uma pessoa querida por todo mundo. E chegou-se a imaginar que a corrupção, aquela quadrilha que se apropriou da PAI, pudesse vir da gestão dela. E não há nada comprovado. Isso, lendo o relatório, a gente tem essa convicção. Aí, desculpa, prossiga. Imagina, daí da dimensão das pessoas aqui fora, e cada qual alimenta do jeito que quer, né, a ideia de um caso tão grave quanto esse, que envolve crime, corpo, como a gente falou, as pessoas ficam ainda assustadas um ano depois para entender o seguinte: bom, a transição num determinado momento se deu entre Olga Bicudo para Cláudia, que é a secretária executiva e continuou sendo, que, portanto, deteve com a habilidade dela, pessoa conhecida do meio também, toda a familiaridade com o poder, e vem o Francischetti em cima, como que num espaço tão curto de tempo, com um grupo que tem financeiro, conselho, contadoria, os voluntários, ele, pelos fatos que foram colocados, das várias frentes e formas de eventuais desvios, ou daquilo que foi colocado de fornecedores, de máquina do teste do pezinho, a forma de manipular as contas financeiras da PAI, tendo regularidade ou não, como que ele concentra tanto poder sem nenhum confronto, sem nenhum controle interno do ponto de vista daqueles que estavam ao redor. Ou todos, num determinado momento, baixaram a cabeça, ou foram omissos. Eu sei que é muito duro dizer isso, mas eu pego a frase do outro bloco anterior. Isso leva a uma reflexão sobre como a forma do controle social tem que ir além do voluntarismo. Da disposição de pôr um nome numa instituição desse porte. Porque é assustador quando você vê os números e vê os dados, imaginar que um cara que chega numa transição de uma geração anterior tenha, em tão pouco tempo, tanto poder a esse ponto. Em algum momento, eu cheguei a ter a minha versão, digamos assim, ou a minha percepção a respeito de motivação. Entendo eu, e eu não tenho problema nenhum em afirmar isso, porque já afirmei em outras tribunas, eu entendo que a questão do poder foi exatamente aquilo, mas não a disputa por ele. Porque, afinal de contas, Roberto e Cláudia, segundo o que dizem as investigações, eles comandavam uma quadrilha que se apropriou da PAI. Então, eles tinham a mina de ouro. E dali, eles extraíram dinheiro que outras 12 pessoas, além do Roberto, que está preso em Guarulhos, são réis no processo do caso de corrupção. Então, eles tinham ali a mina de ouro. Para mim, e aí eu vou jogar para vocês para que vocês deem a percepção de vocês. Para mim, acredito que num certo momento, a Cláudia o tenha ameaçado de acabar com aquilo que ele mais prezava, e todos nós conhecemos o Roberto, que era exatamente a imagem que ele construiu. Altas rodas, gozava de bons relacionamentos, então era isso que ele mais prezava, tanto que tinha pretensões políticas. E me dá a impressão de que foi isso que fez com que a cumplicidade ruísse. Como é que vocês veem? Olha, Colinho, de fato, nos primeiros dias, inclusive, do desaparecimento da Cláudia, o Roberto não demonstrava muita... Falava, olha, a gente tem que continuar, né? Temos que seguir em frente, etc. Demonstrando, talvez, aí, se de fato for condenado e se comprovar, que tem uma frieza absoluta, né? E um controle da própria imagem, né? Que saiu, de certa forma, de tudo aquilo que a gente considera normal, né? Para viver numa sociedade organizada.
Só que mais do que isso, né, eu acho que existe alguma coisa ali que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Né? E isso, é claro que... a verdade real e a verdade possível. É o que nós estamos conversando, né? Existe a verdade real e a verdade possível. O que levou ele a fazer isso... Só ele sabe. Só ele sabe. Só ele para dizer. Só ele para dizer. Tanto que, né, nem as investigações apontaram todos os indícios que levam a crer que ele de fato assassinou, mas não mudaria nada do inquérito, mas a motivação não existe. Mas a motivação não existe. Especula-se muita coisa, fala-se numa possível dependência da Cláudia com relação a ele, mas também existia o inverso, né? Porque, de certa forma, quem comandava a PAI em grande maneira era também a Cláudia, né? Aliás, o Roberto não existiria sem ela. O Roberto não existiria sem ela, né? O fato é esse. Mas então, eu acho que, nesse aspecto, a motivação real do porquê, acho que só ele sabe, talvez morra guardando esse segredo. É claro que a gente está no campo da análise, e não é exatamente especulação, eu odeio esse nome. Porque especular, né, a gente só está analisando em cima de fatos, claro. Em cima daquilo que o inquérito, aliás, muito bem conduzido, hein? Vamos deixar isso bem claro, tanto pela Delegacia de Homicídios, quanto pelo SECOD, que é uma delegacia, né? Que está se estruturando muito rápido. Uma delegacia que está se estruturando ainda. A complexidade dos fatos, foi muito rápido. De comunicação agora à tarde, para a complexidade dos fatos e das várias frentes possíveis, cada defesa tentando fazer o teu trabalho. E está no papel delas, pelo amor de Deus, acho que todo mundo aqui, até para os advogados de defesa que já estão convidados para vir aqui. Sim. Amplo direito de defesa, contraditório, Estado democrático de direito, enfim, são premissas que todos nós aqui defendemos. Então, assim, importante deixar claro para os advogados que, quando eles quiserem, o espaço está aberto, prossiga. A polícia foi muito bem, dada a complexidade, as várias frentes, a perplexidade que aconteceu, a comoção social envolvendo o sumiço de um corpo, no mínimo, com as consequências relacionadas a esse fato. Eu, como jornalista, eu confesso que, vou comentar uma questão aqui, que eu fiquei... tirando a questão de convicções do lado, porque eu sou o judiciário que vai julgar, mas eu fiquei um pouco mais tranquilo do ponto de vista da consciência do jornalismo, da verdade real, da verdade absoluta, quando sumiu o corpo não apareceu, ao inverso do que a defesa que está na dela pode estar fazendo. Meu Deus. Tem um corpo, esse corpo não existe mais. Eu não vou entrar nos elementos dos indícios lá, é a questão de confronto jurídico que faz parte, e a população nem sempre entende entre o que a polícia apurou e a defesa vai fazer o papel dela. Mas eu confesso que depois de 30 anos de jornalismo, eu parei na seguinte situação. Como que um maluco, no sentido mais prático da expressão, poderia ser um Dilomar a ponto de, saindo de frentista de um posto de gasolina e ganhando uma chefia lá no almoxorifado de uma empresa, pudesse inventar a ideia de que ele ia fazer todo aquele transporte para dilacerar um corpo durante daquilo. Eu vou essa questão, agora eu vou sei colocar. Que pode ser irônico, inclusive, isso me tranquilizou do ponto de vista dos fatos. Eu tenho uma outra questão que eu já vou hoje. Você vê, olha como passa o tempo. Rapaz, vamos só finalizar com a questão da premeditação. Pelo que diz o inquérito, o Roberto premedita. E uma das peças, e aí já, né, a gente vai discorrer sobre isso, uma das peças que indicam essa premeditação é exatamente o Dilomar. Uma outra, ele pega um carro que estava alugado pela PAI, que estava prestando um outro serviço, ele traz e leva esse carro para perto do lugar onde ele encontra com a Cláudia. Veja que coisa. Sim. Né? Veja que coisa. Então, assim, me dá a impressão de que ele teria premeditado, se a gente colocar aqui, quando ele eleva o Dilomar, tira o Dilomar de frentista de um posto para chefe do almoxarifado, para muitos ele teria começado a premeditar daí. Eu acho que é um pouco tarde. Eu acho que ainda não. Isso deve ter acontecido depois. O que vocês pensam? Então, premeditado ou não, o que eu fico olhando para os elementos é que, no mínimo, em algum instante, se não tem os elementos de premeditação como colocam a polícia, ele se viu diante da necessidade de ter que se livrar de algo muito grave que estava ao seu redor. Ele teve essa pressa. E aí o capataz de ocasião que estava na mão dele lá e que obedecia às ordens dele era o Dilomar. Esta tese, para mim, tem mais sentido, porque o Dilomar veio e confirmou que se prestou esse serviço. Sim. Mais do que isso, né? Eu acho que o Nelson Feliz, quando ele fala de, talvez no susto também, porque tudo indica para uma premeditação, mas uma premeditação um pouco atabalhada também. Totalmente atabalhada. Então foi ele uma vai coisa... deixando inúmeros rastros. Então foi uma coisa que eu imagino, pensada muito às pressas, mas pensada detalhadamente de fato.
Por exemplo, né, quando você pega o fato dele não ter saído do carro, né, naquele momento em que ele se encontrava ali na Rua da Pai, onde a Cláudia entra, já diz alguma coisa, né? E o fato dele ter feito um trajeto na cidade, onde ele deixou o carro, né, o local para onde o Gilomar se dirigiu, tudo isso indica muita coisa, mas indica acima de tudo quando ele pressa, né? É o que nós falamos. Existia alguma coisa de muito grave que estava acontecendo ali. E até a ali. premeditação pode ter sido de maneira atabalhoada. Só para fechar esse bloco, o que fica claro, e isso está apurado pelo inquérito, é que a Cláudia, quando ela é vista naquele 6 de agosto, não me lembro o horário agora, me fugiu o horário correto. Então eu não vou cometer essa falha em afirmar que é um horário que não é. Mas enfim, naquela tarde, né, ela passa ali, na unidade da Rodrigo Romero, ela entra no carro e depois, segundo que apontaram as investigações, ela se encontra com o Roberto na região da Nuno de Assis, perto ali de um posto de combustíveis. Roberto deixa o carro dele, que era um carro de luxo, ali, e aí eles vão na Spin, eles saem dali e vão para o Pagani. No Pagani, segundo que dizem as investigações, o Roberto, eles trocam de lugar, né? E você vê que o clima ali já é péssimo, aquela imagem deixa clara essa situação. O clima já está horrível entre eles. O Roberto sai de um lado, ela sai do outro e ela vem no banco traseiro, na porta do lado direito. E o Roberto vai e assume o volante. Para a polícia, ele teria feito isso aqui. Ele teria disparado esse único tiro na região do peito, do peito da Cláudia. E aí depois ele sai dali e vai para o lugar onde o Gilomar, a essa altura, o recebe, que é exatamente o complexo de campos do Ditinho. Então, calma, você tá ansioso? Já eu termino a história. Segura aí que o papo tá bom demais, eu não falei para você? E aí, Colim, em altíssimo nível. Voltamos já na expansão. Voltamos, hein? O papo tá bom, o papo tá gostoso, o papo tá legal, a resenha flui fácil. E é um bate-papo. Aqui a gente não tá, né? E a gente está se pautando por tudo aquilo que disseram e apontaram as investigações. Lembrando que são 2 inquéritos. Um deles é o caso Cláudia Lobo em si, que versa sobre o assassinato, e o outro é o caso de corrupção, que eu, modestamente, nominei de A Paz Sangrada. Na época eu acabei dando esse nome, enfim. Muita gente usou, outros decidiram usar outros nomes. Mas foi uma maneira que naquele momento, né, eu utilizei para separar. Então a gente volta só para completar a dinâmica. Então quando o Roberto, naquela rua, ali no Pagani, aliás, os pais do Roberto moraram ali durante muito tempo. E parece que um deles é falecido, o outro... Enfim, era uma região da cidade que ele conhecia muito bem. Então quando ele tira a vida da Cláudia, segundo as investigações ali, naquela rua, ele anda aproximadamente de 3.500 metros a 4 quilômetros, a 4.000 metros, e aí ele chega no complexo de campos do Ditinho. Lá, o Gilomar estava queimando os papéis, e aí, naquele momento, segundo o depoimento do Gilomar, é o Roberto que tira o corpo da Cláudia do banco de trás, e aí estava enrolado numa manta, essa manta provavelmente, né, o Roberto já tenha levado, porque não se tem notícia de que essa manta já estava no carro, uma manta marrom, segundo o que está no inquérito policial. E o Roberto joga a Cláudia naquele buraco que é imenso e que já estava, assim, ardendo em chamas. E aí depois tem toda uma dinâmica que é aparentemente confusa. Mas não, dá para a gente entender. O que faz o Roberto? Ele pega a montana da Pai, que o Gilomar, horas antes, tinha utilizado nessa montana para levar os documentos. O Roberto volta com a montana e deixa a Spin para o Gilomar levar. E eles marcam o encontro. Sabe onde foi esse encontro? Perto da casa do Gilomar, que fica do ladinho ali da Avenida Nuno de Assis. Só que antes, veja que doido, né? Aí tem essa ida e essa vinda, eles tentam abandonar a Spin muito perto ali de Tibiriçá. Só que alguma coisa dá errado. A Spin teria ficado muito visível. Por isso que a tese que você colocou da pressa, ela fica muito evidente agora. Quando eles tentam abandonar a Spin ali, ela ficou muito visível, os dois estavam na montana, porque a essa altura eles se reencontram, né? Nesse caminho de volta do complexo de campos. E aí o que acontece? Aí que eles decidem levar o carro até a Vila Dutra. Só que aí a essa altura aí entra a figura do
carro que o Roberto tinha tirado de um lugar, que era o carro alugado pela Pai, e traz para fazer parte, então, é mais uma peça que ele... Inclusive, ele abastece o carro num posto grande que tem ali na rua São Sebastião, para que aquilo ficasse registrado, enquanto o Dilomar vai com a SPIN e abandona de maneira atabalhoada, enfim, da forma com que abandonou o veículo. Dilomar Batista, ele me dá uma entrevista. E aí ele conta essa história que eu estou contando para vocês. Quando ele me dá essa extensa entrevista, eu tomei o cuidado de ir atrás de saber quem era o Dilomar. Então eu vou lá no Ditinho, converso com o Ditinho, vou no posto de combustíveis, onde ele trabalhava como frentista, e ele era uma liderança ali no posto. E o Dilomar, ele era um cara adorado por todo mundo. E aí vou eu pesquisar mais um pouco a respeito dele, até que vou para a entrevista com ele. E quando eu estou entrevistando, é uma técnica que vocês já usaram várias vezes. Eu vou e volto várias vezes para ver se o cara sustenta a versão. Eu vou e volto, e aí eu pego e volto. Vai que o cara não deu uma escorregada. E quem era o Dilomar? Um cara extremamente trabalhador, um cara que não tinha vocação sequer para enganar alguém, para tipo, deixar de pagar 10 reais. Ele não tinha essa vocação, Nelson. Ele não tinha. E aí vou no posto. Chega lá e falo com a gerente, falo com os frentistas, todos eles chocados. O Ditinho, por exemplo, chorava copiosamente por imaginar que ele deu morada. O Dilomar morou ali numa das casas dele durante muito tempo. Então era como se fosse da família. Então assim, aí me vem, por tudo aquilo que a gente acompanha pelo caso, a percepção de que o Dilomar Batista foi mais uma peça que o Roberto Franceschetti movimentou naquele dia. E por que eu afirmo isso? Já vou passar para vocês, aí vocês falem à vontade. Por que eu percebo isso? Porque o Dilomar estava queimando documentos ali, que era um lugar que ele já tinha queimado documentos outras vezes, porque lá na parte tinha um container cheio, mas lotado de documento. Então ele usava a Montana e ele fez 3 ou 4 viagens, e aquela era a última viagem com papéis para queimar. Então aquilo lá estava em chamas. Então por isso que entendo que o Dilomar ele foi uma peça, e por isso que eu acho, não é uma convicção, evidentemente, que o Dilomar, embora ele esteja respondendo pela ocultação de cadáver e fraude processual, entendo que ele vai ser absolvido. Tá com vocês a bola. Mais do que uma peça no tabuleiro, né, para essa questão do homicídio, era também uma peça para manutenção do esquema lá dentro da PAI. Sim, né? Também. Porque o que ficou constatado, né, que a morte da Cláudia, que disse, né, que aconteceu, ela só ocorreu em razão de fatos anteriores, né, que de fato apontavam para um sangramento financeiro naquela instituição. Uhum. Né? Então essa série de documentos que eram queimados também ali, né, de maneira extraoficial, porque para descartar do documento público, você tem que ter, até se eu não me engano, alguns procedimentos ali, inclusive de registro, né? Mas era uma peça também para manutenção desse esquema, né, que desviou, segundo a polícia, cerca de 7 milhões de reais da PAI. Então, depois nós vamos chegar nessa parte. Vamos lá. Vamos voltar. Vai lá. Então, eu acho que foi uma peça que o Roberto se utilizou, porque era um cara de confiança do Roberto, muito mais para manutenção do esquema no primeiro momento, do que propriamente para a questão do homicídio. Lembrando que Dilomar Batista e Roberto Franceschetti é o apelido de Gugu, porque ambos eram de Ubirajara, amigos desde a infância. E o Roberto, não sei por que cargas d'água, ele era chamado pelos amigos, entre eles o Dilomar, de Gugu. Não sei se aparência física, seja lá o que for. Mas o fato é que ele tinha esse apelido. E quando eles vêm para Bauru, a amizade continua. Sim. Então, aí me vem a ideia natural da curiosidade jornalística como cidadão de ficar tentando pensar na capacidade de frieza do Roberto, da extensão de frieza dele, de dominando um tabuleiro de ações do jeito que foi colocado, tendo que dividir ou não esse poder financeiro e de comando com algumas ações com a Cláudia, que tem ali uma fase de esgarçamento entre os dois, que na minha opinião o inquérito acaba caminhando para esse sentido, a ponto de sacar do então conhecido de infância, amigo Dilomar, com essa capacidade dele, então, de ser uma liderança, ou seja, um cara extrovertido, que se sobressai lá no ambiente de trabalho dele, no posto de gasolina, de ter a frieza de sacar esse cara para usar habilidosamente
para algumas práticas fim. internas. Eu digo a questão de controle de almoxarifado, das relações com fornecedores, naquelas dimensões que estavam postas lá, num outro processo, de que você tem um controle da gestão financeira, você precisa desses, desculpa a expressão, serviçais, a ponto de dominá-lo de tal forma mentalmente, ter uma frieza sobre ele, de capacidade de que ele seja o seu executor de algumas tarefas do dia a dia. Então, essa ideia me remete a uma coisa muito dolorosa, fria, que é tentar entender, depois, em todos os crimes que tem com esse tipo de dimensão, que envolvem assassinatos ou sumiço de corpos, a frieza daquele que está sendo denunciado. Se você lembrar um paralelo com alguns outros crimes que você cita no meio, quando a gente pega fora de sumiço de corpos, me veio a cabeça de coisa que a gente estava falando, o odontoma, a operação da HB. Você tem um controle, mestre, você tem alguém que faz um gerenciamento de domínio sobre isso, e algumas células aqui embaixo, como conselhos também, gestores e entidade, era uma entidade também, que isso se esfacela de uma certa forma, do ponto de vista de falta de controle efetivo, por isso que a gente fala de compliance, governança. De novo, não é só emprestar o nome para participar de uma entidade como voluntário, é um comprometimento social de gratuito, difícil, de contadoria, de finanças, de gestão. Você não está lá todo dia. Ou você transfere uma confiança tal que chega a ser, desculpa a expressão dura, uma cegueira, ou você acaba abrindo mão, mesmo quando vê que o perfil de alguém vai muito além da boa vontade. Ou seja, o cara é muito frio. Mas por isso que eu falo da importância dos procedimentos, né? Porque o Conselho Fiscal tem seu papel, o Conselho Curador tem seu papel, e por aí vai. Existem órgãos que têm que estar ativos. Para você, né? Tá claro que esses conselhos não cumpriram existem, mas não existiam não só na PAI, como não existem em grandes partes das entidades do país. Não digo em todas, claro, mas grande parte tem muito problemas com relação a isso. E aí centraliza-se o poder em uma única figura, né, que imagina-se que sabe tudo sobre aquele procedimento, que sabe tudo sobre a instituição, e por isso confia-se a ele, deposita-se a ele essa confiança, né, quando na verdade os interesses são muito mais escusos do que nós pensamos, né? A verdade é essa. Estou pegando um parêntese disso, da figura do Vilomar, mas isso serve para as outras funções, a tesoureira, administrativa, seja quem for lá do gestor para chamar a atenção sobre esse eixo. Eu sempre me pergunto, do ponto de vista da questão do dinheiro público utilizado em entidades, sejam elas quem forem, OS, essas organizações sociais, o chamado terceiro setor. Quando você identifica fragilidades de controle efetivo, de contadoria, de gestão de contas, a tal ponto, você não permite só que alguma coisa vaze pela mão, você permite que o cara que é inteligente e é frio para fazer esse comando, se ache no direito, como parece indicar o caso, de sacar o frentista de confiança com a habilidade do outro que ele detém aqui, nas relações da boa conversa aqui, do lado de lá, para poder controlar um sistema até esse ponto. O sistema é muito frágil e por isso, e não por acaso, que o caso terceiro setor está no país, inclusive no Tribunal de Contas do Estado, contado no seminário do ano passado aqui em Bauru, falando que é a bola da vez, infelizmente, da vazão de recursos que deveriam ter sido melhor vigiados, no mínimo, no país. Mas vou dizer, quando a gente faz esse simbolismo, no caso da PAI aqui, não é só simbolismo. Mostra o grau de aperfeiçoamento que a gente tem que ter da efetividade de controle dessas coisas. Até porque se não houvesse um assassinato, a gente nem estava falando disso. E vou dizer mais uma coisa, a PAI tem contas aprovadas, né, julgadas pelo Tribunal de Contas de São Paulo, que também não pegou essa falta de controle. Então a gente percebe que a coisa está tão escandalosa que nem os tribunais competentes para isso conseguem identificar as irregularidades que acontecem nos municípios. Essa é uma coisa incompreensível. Como é que nós vamos explicar para o nosso povo que uma entidade como essa, primeiro, ela tem conselhos e conselhos que deveriam, em tese, colocar freios, né, e contrapesos, e o andamento deveria ser mais bem fiscalizado, e aí acima dela você tem outros mecanismos de controle, mas que na realidade não controlam. Como é que nós vamos explicar para o povão que assim funciona? O dia a dia das pessoas, né? Como é que nós vamos explicar isso? É igual o fundo eleitoral. Imagina milhares de candidatos usando um fundo bilionário. Quem que vai fiscalizar isso? Nota fiscal por nota fiscal. Isso não existe, gente. O Brasil não tem capacidade para isso e nenhum país do mundo tem. Para evoluir como país, você vê o assunto, acaba não tem jeito. A gente, né, tem essa característica. Todos nós. Você acha que é isso? Nós estamos... o Brasil hoje esbarra... O Brasil. Vamos ampliar então a discussão. O Brasil esbarra exatamente nessa falta de capacidade de controlar os seus próprios passos.
porque vai esgarçando tanto essa ideia do deixa assim, e Larga-se, afrouxando os sistemas de controle, que a gente parece que falar a palavra governança e compliance aqui parece ser filósofo, parece no meio do filosófico, caminho, e o chato da vez. Não é. A gente precisa entender que a mão do terceiro setor, importantíssimo, essencial, que chega em serviços onde o Estado não chega, e a PAI aqui é um exemplo bastante significativo, não precisa exemplificar isso, mas é de entender. Então, vamos tirar a marca e a importância da PAI do episódio. Ela precisa mostrar sobrevida e ter capacidade de se regenerar e voltar para frente. Só que isso só vai acontecer a partir do exemplo da PAI, se a gente, enquanto sociedade, entender nesses casos que a gente tem que sair dessa fragilidade do sistema de controle. É muito fácil hoje você controlar o terceiro setor pela falta de controle. Parece uma contradição, mas é. Ai, meu Deus do céu. Enfim, o papo tá bom. Espero que você, enfim, é o nosso objetivo principal. Te informar, discutir, te entreter. Enfim, você está ouvindo a gente pelas plataformas, enfim, pelo Deezer, pelo iTunes, pelo Spotify, ou de repente você está vendo a gente, os recortes nas redes sociais. Poxa vida, que bom que você está curtindo esse jeitão nosso, né? De tentar, na medida do possível, trazer as respostas que você precisa. Só para fechar esse bloco, falei agora do Dilomar e é preciso, para não ficar sem explicar, o Dilomar Batista ele responde por fraude processual e por ocultação de cadáver. Porém, ele comete a ocultação de cadáver primeiro. Quando o Roberto chega com a SPIN lá no complexo de campos do Ditinho, com o corpo da Cláudia no banco de trás, segundo as investigações, o Roberto pega, vai lá e joga o corpo. E aí ele, em tese, teria obrigado o Dilomar a limpar manchas de sangue que ficaram ali no banco traseiro. O Dilomar, então, pega uma camiseta velha que estava ali, vai no carro e limpa, né, aquelas manchas de sangue. Ali, ele teria cometido a fraude processual. A ocultação de cadáver ele comete no sábado. Foi uma terça-feira? Quarta, quinta, sexta, sábado. 4 dias depois. Porque ele e o Roberto conversam pelo telefone, eles falam a respeito de um possível conserto do telhado, que na realidade nada mais era do que a ocultação do corpo naquele buraco. Aliás, uma conversa muito cifrada, né? Totalmente cifrada, mas facilmente identificável, né? Sim. Ou seja, ela foi desconstruída muito rápido pela polícia. E aí, naquele sábado, o Dilomar volta lá, em tese, a mando do Roberto, e ali ele mexe naqueles pedaços, tanto que ali, né, ele acaba deixando aquilo que a polícia depois encontrou como fragmentos ósseos. Importante deixar claro, aquilo eram sim eram ossos humanos, mas não havia DNA compatível para identificar como sendo ossos humanos da Cláudia Lobo. Ou seja, como é que a defesa vai desconstruir isso? A gente não sabe. Mas só para ficar clara essa situação, então o Dilomar é a fraude processual primeiro e a ocultação de cadáver depois, tanto que, segundo o Dilomar, ele joga os óculos da Cláudia, ele encontra os óculos ali e joga perto de um pé de mamona, que depois acabou sendo encontrado pela Polícia Civil. Passei demais! Segura aí, voltamos já, um instante só. Se é que eu posso chamar assim, a gente vai entrar agora na área que vocês dois dominam. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta fora até do contexto. Vocês se consideram rábulas? Depois nós vamos explicar o quê. Você se considera, não? Você sabe que Antônio Carlos Garmes diz que ele é o responsável por você ser um rábula. Ele que me falou isso. Que o Toninho está comentando, foi juiz, sou consultor da Câmara. Eu fiz muita aula de graça. O que é o rábula? É o advogado que não é advogado. Você não se considera? Não sou. O André está estudando. O André está, eu sei que está. Está estudando oficialmente. Formalmente. Eu fiz alguns cursos de direito, mas o Toninho me ajudou muito com um monte de gente. Ele que me falou isso. E você, André? Eu não me considero, não. Eu tô caminhando para ser um advogado, justamente para não ficar nessa aí. Mas você sabe que na área que o Fleury já está atuando, é bacana essa formação. É verdade. Vai contribuir demais, né? Vamos falar agora de corrupção, meios de corrupção. Pelo que se tem apurado. Teste do pezinho. Roberto Franceschetti tinha lá a maquininha de cartão, as pessoas que iam na unidade da Rodrigo Romero para fazer o teste do pezinho dos respectivos filhos, passavam cartão naquela maquininha e ia parar numa conta que só ele movimentava.
Essa era uma fonte. Segundo, o inquérito do Secode. Agora nós só vamos falar do Secode, do Dr. Glaucio Stocco, a quem a gente manda um abraço. Só tá aqui, né, doutor? Mas, doutor, a gente entende. Notas superfaturadas. Eu conversei com 2 empresários, um deles, inclusive, que entregou 130 mil em dinheiro para o Roberto Franceschetti. O Roberto dizia que era para fazer benfeitorias na APAI. Então, essa também. Notas superfaturadas. Tem uma das notas, inclusive, que é do Diamantino Campanhucci, que é casado com a Ellen. Com a Ellen, a irmã da Cláudia. Uma nota de 120 mil reais de produtos de limpeza que nunca foram entregues. E tem 2 que eu acho que vocês vão ficar... Eu acho que vocês acompanharam, mas provavelmente a nossa audiência fique chocada. As residências inclusivas, nelas vivem aqueles portadores, vou chamar assim, que é uma linguagem mais inteligível. Os portadores de necessidades especiais, que adquirem, pela excelência da própria APAI, eles adquirem autonomia. Então eles saem daquele trabalho diário na unidade lá do Jardim Ferraz e passam a viver nessas residências inclusivas. E aí eles vão trabalhar. É um outro upgrade, outro estágio do mesmo programa. Isso, interessante. É muito interessante, a excelência é absurda. Você acredita que o Roberto, em conluio com o então coordenador dessas residências inclusivas, ele pegava os cartões bancários, pegou de 2 no primeiro momento, pelo que está no inquérito, está no relatório da Polícia Civil, ele pega esses cartões e saca dessas contas 87 mil reais de 2 desses dependentes, e é um dinheiro que ficou para ele. E aí depois, essa atividade criminosa se expande. E ele pede para esse funcionário que foi demitido, depois foi contratado, e aí esses cartões eram levados para ele com as senhas, para ele sacar o dinheiro dos moradores das residências inclusivas. Era um apetite voraz de ganhar dinheiro por meios criminosos. Era uma sanha arrecadatória, né, Corinho, se assim a gente pode chamar. E você vê que quando a gente fala, quando começaram a estourar os primeiros escândalos de corrupção no Brasil, o pessoal falava, nossa, mas vai tirar dinheiro da saúde, né, da educação. Isso acontece em todas as áreas, gente. Onde tem dinheiro público rolando, tem gente querendo tirar. Na APAI não foi diferente, né? Tanto que a princípio falou-se, né, que o dinheiro desviado seria apenas das doações, mas depois descobriu-se que isso se estendia aos convênios com o governo federal, municipal talvez. Três convênios. Municipal, estadual e federal. Então, assim, a gente volta a falar da questão da falta de controle, mas da facilidade que eles tinham para fazer isso, porque era uma mina de ouro. Você mesmo utilizou o termo no começo do programa, é uma mina de ouro, gente. Aquilo não tinha controle nenhum. Sim. Então, imagina você pegar o cartão de residentes inclusivos que estavam lá morando na APAI, né, pegar esse cartão e porque tinha o salário e benefício, então sacava o dinheiro. Sacar o dinheiro dessas pessoas, gente. Pode, é uma coisa inacreditável. Coisa inacreditável. Chega, para mim, é estarrecedor. Vou fazer um paralelo aqui rápido para as pessoas terem ideia de como essas facilidades todas acabam caindo nas mesmas fragilidades que a gente comentou aqui, e é uma pena isso. Se você tem o caso Coab, você tinha que ter um comandante que concentra o poder a tal ponto, aliás, me refiro ao Gasparini, só que ele tem que contar num espaço de tempo muito longo, 2013, com uma rede de informação que ou ele detém poder absoluto e não só confiança nesse caso, né, troca de favor e de comando, de superioridade mental, inclusive, me refiro a um aspecto psicológico aqui, que alguns têm esse poder, e ele consegue que o setor financeiro, que precisa fazer o andamento dos procedimentos administrativos, se cale. Que o rapaz que vai sacar o dinheiro na boca do caixa e traz numa mala em dinheiro, se cale. Que o contador lance algo na contabilidade, um boleto que não pago, se cale ou concorde. Que alguém entregue uma bolada de dinheiro na mão todo mês sistematicamente, se cale. E isso tudo, ao longo do tempo, vai se tornando um modus operandi numa concentração de desfalques, como está posto o caso Coab. Agora, transfere a minha analogia para o caso APAI. A ramificação das vertentes exigia que você tivesse que contar com a passividade, a ingerência
ou o silêncio omisso de muito mais gente, nas várias frentes que você mencionou aqui. Se eu tenho que controlar o cara do almoxarifado, que era um antigo amigo meu do Birajara, para a entrada de algum faturamento, do número de mercadorias que ele entrou, a tesoureira, o fornecedor nessa frente, para emitir a nota para cima, dizendo que era para baixo, eu tenho na outra frente um cartão de um sistema de credenciamento de teste de pezinho, que define um protocolo todo no Ministério, que eu só consigo credenciar no sistema para receber aquilo, mas eu tenho que contar com a rede onde eu consigo credenciar e registrar uma máquina no meu próprio nome pessoal. Que só é o movimento, se eu vou para a residência inclusiva, eu consigo manipular os cartões, olha a quantidade de pessoas sob o meu comando, em vários vetores, fazendo analogia com a concentração do caso Coab, que ele precisou ter a habilidade de ter o poder de conseguir, de convencer, pelo bem ou pelo mal, de manipular ou ter esse silêncio de cada um numa dimensão muito maior. Você vê o grau de omissão ao redor de um silêncio com várias tantas vertentes. Deixa eu jogar uma outra pegada completa. Rapidamente, claro. Essa ascensão dele foi tão grande, né, que isso não se limitou aos negócios escusos que, segundo a polícia, aconteciam dentro da PAI. Ele aumentou o salário dele em 2 anos, se não me engano, dobrou. Né? Ele está para mais de 30 mil. Mais de 30 mil reais. Voltei para a folha de pagamento, lá do primeiro bloco. E isso tem que ser aprovado em assembleia. Né? Então ele conseguia, de uma certa maneira, né, capitanear todo mundo, todos aqueles que estavam ali a seu favor. Como é que ele aumenta o próprio salário para esse valor, né? Não, pois que gostoso que seria aumentar o seu salário. Já pensou? Que delícia. É uma coisa muito boa, né? Mas então, o que eu digo é o seguinte, né? Que contavam muito com pessoas que se omitiram, mas também contaram muito, em grande parte, com essa ascendência dele, até de certa forma gerencial, né? Falando, deixa que eu faço aqui, que eu sei o que eu estou fazendo. Dá para dizer que ele tinha ascendência mesmo, ele comandava. Sim, exatamente. Aí tinha um pouco de mão de ferro nessa história aí. Deixa eu jogar então. De uma capacidade, uma habilidade gigantesca. Deixa eu jogar então de fazer uma os outra caras questão. Ficarem quietos. Sim, então. Mas aí que eu quero jogar isso para vocês. Você acha que num determinado momento, vocês acham que de repente ficou grande demais e fugiu ao controle? Eu acho que não. Eu acho que foi alguma... A treta foi entre ele e a Cláudia. Eu acho que alguma intercorrência houve nesse meio do caminho. Entre ele e Cláudia. Exatamente, porque estava se caminhando para um crime perfeito. Né? Assim como estava se caminhando para um crime perfeito no âmbito da Coab, que, para quem não sabe, foi um grande escândalo de corrupção aqui em Bauru, que desviou 54 milhões de reais. Aliás, o Nelson está convidado e você também, mas não sei se você vai estar aí, né? Vamos ver. Mas se você estiver aí, eu quero repetir esse bate-papo agora para a gente falar do caso Coab. Para quem não sabe, foi um grande escândalo de corrupção que só foi pego porque existia um déficit ali no seguro e etc., mas caminhava para fazer um acordo e encobrir esse déficit. Na PAI é a mesma coisa, caminhava-se para um crime perfeito, os desvios nunca seriam revelados se não fosse assassinato. Né? Então eu acho que alguma coisa aconteceu, né, nesse intervalo de tempo, mas não ficou muito grande a ponto de ficar insustentável lá dentro. Entendi. Então, para mim é intrigante, até olhar como cidadão, porque a gente está nesse processo todo, você imaginar um grau de esgarçamento de um determinado ponto, é isso que ficou para mim a sensação, do que será julgado depois, da relação, não sei só de cumplicidade, entre Francischetti e Cláudia. Era uma disputa ou uma conivência que, em algum determinado ponto, os indicadores, para mim, de fora, são de que isso chegou a um ponto de intersecção ou de um tentando ameaçar o outro, ou o equilíbrio perdeu a conta aí por vários fatores eventuais de interesse e derrocou. Eu acho que você tem razão nessa linha. Mas tem alguma coisa que ainda não foi divulgada, né? Tem alguma coisa que a gente ainda não sabe. E só o Roberto, obviamente, vai poder dizer se é que, num certo momento, ele vai abrir o jogo e contar o que efetivamente aconteceu, se corrobora ou não com aquilo que as investigações apontaram. E detalhem, o conjunto probatório é uma coisa, assim, absurda. Sim. Né? As herbes, que são as estações de rádio base, enfim, o Roberto tem todo com o telefone. Aliás, uma triangulação muito boa, né? Porque você conseguiu identificar exatamente as torres que se ligaram, que se conectaram ao celular dele. Né? Foi uma boa sacada. Só para você entender, se de repente não é iniciado nessa linguagem, cada celular ele tem ali uma assinatura, e essa assinatura é detectada pelas estações de telefonia celular, que são as herbes, ou estações rádio base. E aí é possível você rastrear isso. Então o caminho, todo o caminho, tudo aquilo, todos os caminhos percorridos pelo Roberto foram apontados pelo celular dele.
Se ele soubesse, acho que ele deve estar com a raiva desse telefone, não? Só para fazer uma pitadinha que dava no programa, que é a importância do vídeo monitoramento. Que nós não fosse as ainda câmeras das casas, no Jardim Pagani, porque a versão do Roberto da Defesa, só para registrar, que ele foi levar a Cláudia lá para a região perto do Meridó, para entregar uma encomenda lá, que ela teria todo mês. Né? O rastreamento dessas imagens com essa tecnologia toda, a polícia foi atrás no detalhamento para tentar desconstruir. E, aliás, máximo respeito ao trabalho da polícia. É preciso que a gente pontue isso. E não é... Enfim, todo mundo aqui, né? Cada um aqui já tem a sua respectiva carreira em andamento, graças ao bom Deus. Então não temos que fazer média. Mas é preciso apontar o bom trabalho. Não é fácil. Como é que se percorre um caminho? Você encontra o carro aqui. Aí você precisa buscar imagem de câmera de segurança naquela rua inteira. Você poder apontar um caminho de 3, 4 quilômetros, meu Deus... Os caras tiveram que fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Né, 15 segundos, só para as pessoas entenderem. O Glaucio e o Clédio, aqui em nome de toda a equipe dos dois, eles não têm 15 investigadores, cada um com tecnologia atrás, não. É na raça. É na raça. Tem que reconhecer na raça. Foi na base da raça. Feito na raça. Foi na base da raça. Há uma perspectiva, né, Fleury? Porque por tudo aquilo que aponta o relatório, as movimentações financeiras nas contas de Roberto e Cláudia, isso gira em torno de 7.800.000. Porém, eu tive com um dos peritos agora, mas isso segundo o COAF, em termos de movimentação financeira. Eu tive agora com um perito e vou, né? Todo mundo conhece, ou pelo menos muita gente o conhece, né? Mas ele está fazendo uma perícia particular, que está fazendo uma devassa nas contas da PAI, e eu brinquei com ele, falei, me dá uma ideia de valor. Não, só uma ideia, poxa vida. Coisa do perdigueiro, né? E você vai. Eu falei, então vamos brincar. Vamos fazer uma brincadeira nós dois. 5 milhões. Ele fazia assim para mim. 10, fazia assim. 15, fazia assim. 20, fazia assim. Então, assim, é uma coisa absurda. Isso é um recorte, 7 milhões daquilo que chamou atenção e formou o organograma. Os 7.800.000 seria um recorte. Para iniciar uma pontuação. Vocês entendem que a coisa é muito violenta, no sentido de... Isso sempre estava registrado em contas bancárias. Isso, né? 7.800.000, o que não é pouco, isso a gente né? tem um dinheiro que corre em espécie, né? Sim. Que era aquilo que os empresários superfaturavam notas e entregavam em dinheiro. Exatamente. Mas então, quando você observa nesse caso, né, existia cumplicidade até dos familiares. Né? Quando você pega, por exemplo, a filha da Cláudia Lobo, que também foi denunciada, encontraram 10 mil reais na casa dela, embaixo da pia. Né? De fato, existia uma cumplicidade também familiar ali. Já não vou falar. E aí existe a questão do compliance, né? Por isso você não pode transformar uma empresa, uma instituição, como se fosse um botequinho, uma empresa familiar. Ou você toca direito ou problemas acontecem. Sim. Vamos fazer outra parada? Estamos chegando já no último. Rapaz, já é o último bloco depois do intervalo. Você vê como passa? É o papo. Eu mais ou menos já tinha uma noção de que seria assim, dada a capacidade de aprofundamento, né, de uma discussão dessa envergadura dos nossos dois convidados. Meu amigo, minha amiga, faz o seguinte, já, depois do intervalo tem o último bloco e a gente vai tratar ainda de casos que, né, eles foram, digamos, aprofundados, né, durante toda a investigação, e já vou colocar para eles, mas isso depois do intervalo, segura aí, doutor. Olha, a coisa vai, né? Vai fluindo e um assunto encadeia o outro, e aí a gente vai expandindo as discussões, e já era imaginado que essa situação seria desenhada nesse podcast com Nelson Itaberá e com André Fleury de Moraes. Senhores, chegamos a um ponto que é crucial no nosso videocast, em que a gente fala o seguinte: o que vocês esperam? O Tribunal do Júri já está aí, né? Agora no mês de outubro. A audiência que vai julgar o caso Apae Sangrada, que é o caso de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em que 13 pessoas são réis. Elas estão em liberdade por manobras jurídicas diversas e eficientes, né? Porque, afinal de contas, eles acabaram sendo colocados em liberdade
que vocês esperam? O que vocês estão visualizando? Em matéria do julgamento, Colim, é muito raso a gente falar, espero que faça-se justiça, né? Mas mais do que isso, eu espero que esse caso sirva de exemplo para aquilo que nós vínhamos falando, né? Para que a gente consiga ampliar, enquanto um projeto de nação, o controle sobre esses recursos públicos. Porque nós temos hoje, desde que as parcerias entre prefeituras e poder público em geral, né? E as entidades sociais foram regulamentadas, lá em 2015, se eu não me engano, começou-se a despejar uma mina de dinheiro nessas entidades, sem que houvesse, em contrapartida, um controle efetivo desses recursos. Ou seja, foi e ninguém sabe para onde vai. E aí, quando você fala de ampliar o controle sobre isso, as entidades, muitas delas, falam, mas como que a gente vai fazer isso, né? Não tem capacidade funcional para isso, tá? Mas, poxa vida, vocês recebem para isso, né? Vocês estão recebendo dinheiro público, o que custa contratar um contador e falar assim, discrimina para mim aí, né? O que entrou e o que saiu. Exatamente, isso não é coisa difícil fazer. Mas aí você vê empecilhos, e existe muito lobby no Congresso contra isso também. Isso acontece a nível Brasil, você pega as emendas parlamentares, a farra que isso se tornou. Então, para muito além da questão local, né, de fazer justiça aqui em Bauru, de apontar os culpados, de sentenciar, o negócio é muito mais profundo. Acho que a gente tem que ampliar essa discussão para um projeto de uma certa regulamentação, né, desse setor um pouco mais aprimorado do que é hoje. Porque o que a gente tem é uma constatação de que não está dando certo. Isso é óbvio. O modelo faliu, né? Porque se a gente não tiver um assassinato, não vamos ficar sabendo dessas coisas, né? Então, aí entro por todos os fatores que a gente comentou aqui como contribuição do meio, depois de tanto tempo, né, de fazendo casos infelizmente rumorosos como essa, de não confundir o papel social desse exemplo ruim por meio do caminho. Me refiro à função imediata aqui, mais próxima, do Tribunal de Contas do Estado regular essa prestação de contas num outro patamar. O terceiro setor, se recebeu dinheiro público para contraprestação do serviço público, a gente não pode tratar isso do ponto de vista de uma relação muito menos apadrinhada aqui que hoje é, no meio do caminho, quanto emocional. Mas eles atuam numa área fundamental. Não se discute. Mas são voluntários. Não se discute. A sociedade é feita por uma série de atores que acabam participando dessas funções públicas e ainda bem que tem o terceiro setor com todas essas entidades para fazer serviços. Eles chegam onde? Vou usar o nome aqui, excepcionais no sentido de muito bom, muito bem feitos, como a APAE realiza nessa área dela. Isso é indiscutível. Sim. E ela precisa sobreviver. Agora, talvez, para mim, há um contrassenso aí para criticar jornalista depois do trabalho de cada um. Mas vocês parem de falar mal da APAE. Olha, gente, vamos parar com esse tipo de história e imaginar o inverso, no mínimo, no patamar razoável. Olha, vocês querem evoluir como sentimento social desses trabalhos importantíssimos que não se discute, que ela precisa ir à frente, porque o poder público não vai dar conta e nunca deu desse serviço? Precisa da APAE. Tá bom. Então, pai, por favor, entenda que onde tem dinheiro público, não podemos refabricar um outro Roberto. Ou vocês têm essa simbologia no nível da complexidade que a gente falou aqui, que não basta ser voluntário, é preciso evoluir e muito no sistema de controle interno daquilo que é dinheiro público, ou essas instituições vão estar fadadas a esse tipo de exposição pública. E aí a culpa não é do jornalista. Ninguém inventou o Roberto, ninguém inventou essas relações fáceis internas de fazer esse tipo de utilização do dinheiro público fora da regra do jogo. Hoje, de imediato, com todo respeito a tudo que está posto até agora, o Tribunal de Contas vem, baixa uma resolução, uma norma, uma portaria, nos níveis em que ele tem poder para isso e fala, olha, é dinheiro público? Tá. Não adianta você mandar só o planinho de trabalho lá e dizer que você vai atender X pessoas em tanto de dinheiro por per capita do outro e mandar o termo de convênio. Não. Você vai ter que ter uma asepsia interna orgânica, contábil, financeira, de controle dessas contas, inclusive volto nisso, a prestação de contas da folha de pagamento com cada um dos funcionários, com nome, como se público fosse, para dinheiro público. Ou a gente vai tratar isso muito no caminho só do voluntarismo, e aí não funciona. Você acha que se de repente houvesse pelo menos 1/10 disso que você citou, Roberto Franceschetti Filho teria a aprovação, né, das pessoas que utilizam a APAE, por exemplo, ao receber 30 mil por mês? Obviamente que não.
teria muito mais dificuldade de fazer esses mecanismos andarem a tal ponto com esse amplo poder que o processo indica que ele teve. Porque quando a gente fala dessa transparência da folha de pagamento também, é porque muitas dessas entidades, e aí me perdoa a fugir um pouco do tema, mas eu não acredito muito mais que o voluntarismo mova a maior parte desse setor, do terceiro setor. Isso ficou lá atrás, quando não tinha dinheiro público movido, porque não tinha essas parcerias regulamentadas. Mudou, você entende hoje, que mudou. Isso é um negócio, gente. Hoje o terceiro setor é um negócio. E não estou falando que não é importante, é importantíssimo e atua onde o poder público não consegue chegar. Né? Mas tem que ter controle. Então hoje você pega várias entidades, isso nós vemos notícias quase que diárias, né, no estado de São Paulo, no Brasil, etc., de entidades que se transformaram em projetos familiares, né? O pai é o presidente, o filho é o conselheiro, o irmão é o tesoureiro. Isso aí não existe em país nenhum do mundo. E aí nós temos, segundo as investigações, ainda falando a respeito desse caso, a gente tem 13 pessoas. 14 com a Cláudia, que não está mais entre nós, né? O Roberto está preso, outras 12 pessoas. Do núcleo familiar da Cláudia, 4. A filha, a irmã, a cunhada e o ex-marido. E aí outras pessoas, todas elas muito próximas. Vocês entendem que essa capilaridade foi sendo construída aos poucos? Aos poucos, Roberto e Cláudia, que segundo a polícia lideravam, né? Essa quadrilha e a figura da organização criminosa, da Orcrim, como dizem os investigadores, ela está muito caracterizada. Vocês entendem que essa capilaridade, eles foram agregando pessoas próximas que poderiam contribuir com eles nesse esquema todo? Vocês acham que essas outras pessoas foram selecionadas a dedo? Até de uma forma involuntária, Corinha. Eu não acho que necessariamente houve, olha, vou selecionar esse em detrimento desse. Eu acho que foi se chamando as pessoas e a coisa foi acontecendo de uma forma natural, que de uma certa forma eles perderam até o controle das notas que estavam sendo emitidas, tinha que refazer, etc. Tal. Então assim, foi chamando as pessoas, aí colocou a filha lá, depois veio o cunhado e etc. Quando chegou na dimensão do que chegou, né? Aí a sociedade assustou, falou, louco, mas o que está acontecendo lá? Né? Isso tem que servir de exemplo para tudo que vem pela frente. E aí, Nelson? Você tem uma série de questões que caem num lugar comum, infelizmente, de que a facilidade faz o negócio se expandir. Você acha que foi Todo mundo se a facilidade da no valia direito de querer tirar proveito aqui a colar nesse nível de poder e de persuasão que, pelas indicações, o Roberto tinha. Agora, tinha muita gente do lado que, dado o número de pessoas que estão implicadas, que estão respondendo a esse processo, que inevitavelmente levam a gente a imaginar como tanta gente sabia em algum grau de alguma coisa e se silenciou por tanto tempo. E mais do que isso, né? Só complementando, justifica-se, né? Por que eu não vou pôr minha filha aqui? Mas eu trabalho tanto para essa instituição, né? Eu posso pôr minha filha aqui? Não é assim que funciona. Posso pôr a minha irmã. Você tem que ter um patamar. Posso comprar do meu parente. Você tem que ter um patamar civilizatório mínimo que impeça você de... Muito bom isso, um patamar civilizatório mínimo, Senão você não tem controle de nada, né, gente? Porque dá a impressão, né, de que a quadrilha acaba sendo montada dentro de um núcleo mais próximo e se expande muito pouco, né? Sim. Me parece que uma relação de confiança foi criada ali, né, embora com outras tantas participações indiretas. Eu, por exemplo, tive com um empresário agora nessa última vez, né? O Secode continua investigando, e eu falei com esse empresário, me lembro que foi no 360, e eu precisei colocá-lo atrás de uma parede para ele poder gravar comigo, e ele estava muito nervoso, mas assim, eu lembro dessa matéria. Você lembra disso? Tudo ao vivo, e eu adoro ao vivo, né? Mas o cara não está acostumado com ao vivo. E aí eu precisei colocá-lo atrás de uma parede para ele poder falar, e ele estava muito nervoso, mas ele é explícito, ele é taxativo. Eu peguei o dinheiro, tirei o meu serviço, o imposto, e levei R$130 mil para Roberto Francisquete Filho. Deve ter muito mais coisa ainda sendo investigada. É isso, muito difícil que a PAI, lógico, com toda essa questão, se recupere, né? Inevitável que a sociedade consiga, através desses mecanismos todos, evidentemente, ter essa dimensão de que a instituição é essencial, que ela precisa seguir adiante, mas isso também depende do reconhecimento do trabalho, inclusive, que os colegas estão fazendo de cada um. Olha, gente, não dá para ter complacência com casos desse porte, desse tamanho, me desculpa. E foi uma cobertura bem intensa, né? A gente participou no dia a dia, a gente teve ali 20 dias, os 20 dias iniciais, e aí depois, nesses 20 dias, veio a prisão do Roberto e tudo muito escandaloso, e aí vem o caso de corrupção. Aliás, eu vou contar uma história aqui. Quem deu a prisão do Roberto, primeiramente, foi o jornal, foi pela Lilian, né? A repórter Lilian Graziella. A Lilian Graziella. Ela chegou na redação, gente,
assim, não sabia muito o que falar, né? Tipo, ó, peraí, aí parou todo mundo parou, foi na mesa, até uma foto, todo mundo lendo do BO, Roberto Francisquete preso. Foi uma coisa... Tinha a frase e o fato, porque ele em si era aquilo. É verdade. Foi uma louco, coisa... né? Eu me lembro, eu cheguei a arrepiar na hora, rapaz, porque... Tudo se caminha para outros elementos, né? Ninguém suspeitava, a princípio, no primeiro momento, do Roberto, né? Na hora que chegou o boletim de ocorrência lá com a prisão dele, nossa, aí a redação parou e posteriormente Bauru parou também, né, Cori? Foi um escândalo, assim, absurdo. E eu me lembro, vou contar uma história, todo mundo aqui tem uma história curiosa. Eu me lembro que no dia em que ele é preso, porque ele vai na delegacia, eu estava fazendo uma matéria sobre o caso e fui até na casa da filha da Cláudia para entrevistá-la junto com o pai dela, que é ex-marido da Cláudia. E eu chego na delegacia para falar com o Cledson, quem eu encontro? Roberto Francisquete Filho. E aí eu vou nele. Ô, Roberto, não sei o que e tal, você quer falar comigo? E dou a mão para ele. Ele fala assim, não, ainda não sabemos o que vamos fazer e tal. Foi naquele exato dia em que a polícia, a essa altura, estava na casa dele, encontrou a pistola 380 no cofre, pistola essa de onde saiu o estojo, onde estava o projétil, que tirou a vida da Cláudia. E naquele dia ele recebe voz de prisão. Foi. Muito louco, né? No fim da tarde, né? Assim, foi tudo naquele momento. Aí ele fala assim, o delegado Cledson Nascimento que me conta essa história, que o Cledson o intima, fala, escuta, por que você não me falou que você tem uma pistola 380 registrada no teu nome no cofre lá da tua casa? Não, de fato eu tenho, doutor. Vamos lá buscar. Negativo, você não vai buscar nada. Você está preso. Que a gente já pegou essa pistola e trouxe para cá. E aí depois fica comprovado que daquela pistola saiu o tiro que tirou a vida da Cláudia. Assim, foi o escândalo, né? Todo mundo recebeu com tons escandalosos, né? Senhores jornalistas. Eu me lembro, muito difícil. No jornal tem um monitor de audiência, né? No momento em que nós subimos a reportagem, estava em tempo real, então estava lá em 2.000 pessoas acompanhando, 2.500, subiu para 20 mil, 22 na hora, sim. Assim, questão de 10 minutos, a coisa subiu e o Bauru inteiro estava acompanhando. Parecia de fato uma novela, né? O sumiço da Cláudia e tal. E aí, quando houve a prisão do Roberto, parece que houve uma resposta, enfim, para a população que estava ansiosa por isso, né? Saber o que tinha acontecido de fato. Vamos fechar com a comunicação de novo, que é a nossa expertise, né? Pelo menos assim entendo. Vocês acreditam que casos assim, com tanta repercussão, eles venham, porque eles não vão deixar de acontecer. E à medida que eles vão acontecendo com maior ou menor frequência, eles vão cobrar de profissionais do jornalismo muito mais capacidade para contar esses casos. E vou explicar o porquê para dar o contexto a vocês. A gente viu colegas utilizando imagens, tudo de maneira muito ou mal intencionada ou inocente, ou as duas coisas, utilizando imagens que não tinham absolutamente nada a ver com o caso. Ou seja, eu vou utilizar isso porque está dando audiência, eu vou conseguir e tal, e a coisa não tinha nada a ver com a paçoca, de fato isso acabou se confirmando. Eu tive num trabalho de faculdade, durante o andamento do caso, quando já começou a dar uma tranquilizada, eu fiz parte desse trabalho e aí eu vi que os alunos sequer tiveram a iniciativa de vir um dia na delegacia para entender como é que é. Ou bater um papo com o delegado, faz uma pergunta para ele, tenta saber um pouco mais, deixa aguçar a tua curiosidade. Eu, particularmente, eu não sei vocês, aliás, eu acredito que vocês sejam assim também, é a impressão que eu tenho. Eu queria que tivesse um caso Cláudia a cada 15 dias. Porque são casos, é o jogo grande, né? Eu, pelo menos, sempre fui assim, sei que ser assim, sei que ser assim também. Jogo grande é aquele jogo, é o jogo gostoso de jogar. Você também, você é boleiro, você sabe bem, você conhece essa linguagem. Então, assim, me parece que precisa haver meio que uma ressignificação. Parece que a turma precisa ter um pouquinho mais de tesão na hora de... Os profissionais da nossa área, de cobrir um caso assim, porque afinal de contas ele vai muito longe. Vocês entendem assim também? Como é que vocês veem? Então, depois de 30 anos de redação, pegando o André aqui, que eu estudei com o pai dele na faculdade, né? Fica chamando de Tutankhamon da ideia.
eu aproveito esse tipo de caso para dizer o seguinte, eu vou fazer a defesa do jornalismo peregrino, perdigueiro, de rua, de campo, com todo o respeito de todas as outras partes da comunicação, do cara que faz produção, do cara que faz só estúdio, o cara que faz entrevista lá dos programas do dia a dia. São ferramentas, blocos, modalidades diferentes do jornalismo. Mas, olha, com toda a paixão do mundo, para fazer uma analogia com o futebol, o cara que entra em campo não fica no banco de reserva. Você que está lá na rua, na beira, que vai para o campo dia a dia, com o bloquinho na mão, correndo, mas é isso. Levando tapa na cara, que a dona da PAI não quis dar entrevista, que não vai ficar bravo com o fulano, com o outro. Aí você sai na rua, vai na padaria, que tem uma cidade que eu chamo que é pequena e grande, onde as pessoas se encontram no seu mundo, o cara começa a te olhar torto. Olha, se você e sociedade querem esse tipo de cobertura nesse nível, com as redações, com todas as suas dificuldades, cada vez mais difíceis de ter o chamado perdigueiro full-time do dia a dia, privilegie esse tipo de trabalho com essas repercussões. Não por nós aqui, o André vai ficar, a gente vai passar, você tem um tempão de vida pela frente para trabalhar do dia a dia, mas entender que isso é muito diferente, mas muito diferente, de novo, com todo respeito com o youtuber da vida. Clique, caçar clique é uma coisa, rede social é uma coisa, jornalismo é outra coisa completamente diferente. E aí, Florinho? Eu acho que falta, Colim, esse tesão pela profissão que a gente observava muito tempo atrás. Você é muito difícil, você é disruptivo, né? Na sua geração... Porque meu pai foi minha grande escola, né? E meu pai, nós éramos em dois na redação do debate, né? Então teve uma reportagem lá que eu tive que ligar para a Turquia, que estava se comprando, o consórcio de município estava comprando doses de vacina de uma empresa de construção civil da Turquia. E aí a gente ligou na Turquia, nas empresas vizinhas, para saber se essa empresa existia. Então esse tesão, eu acho que é uma coisa fantástica e que não pode ser perdido em hipótese nenhuma. Mas mais do que isso, eu acho que isso demonstra, de certa forma também, a necessidade de que o jornalista esteja preparado, né, para todo tipo de cobertura. E quando a gente fala num caso APAI, por exemplo, a gente não está falando só de homicídio e de um caso policial. Nós estamos falando de direito público, estamos falando de leis, contadoria, compliance. Então você tem que entender da melhor maneira psicologia possível. humana. E você tem que entender da melhor maneira possível para passar isso. Literatura, muita coisa. Literatura na psiquiatria forense, por exemplo. Pois é, só que você tem que passar isso de uma maneira fácil também para o leitor, para o espectador, para o ouvinte. Então esse é o maior desafio hoje, eu acho. Mas, vou falar uma coisa, por mim também tinha a cada 15 dias. Não nos mesmos moldes. pode ser em outras áreas, mas é o caso bom, é o caso gostoso, é o jogo bom de jogar, né? É verdade, isso é verdade. Eu pelo menos, tenho essa... Senhores, considerações finais. Quero que vocês fiquem à vontade para dizer aquilo que vocês gostariam de dizer, de repente fazer um complemento de alguma coisa, uma impressão, uma convicção, uma reflexão que vocês queiram deixar. Fiquem à vontade. Eu acho que a reflexão a gente fez naquela hora, né? Isso aí demonstra a necessidade cada vez maior de a gente ter um controle sobre a utilização de recursos públicos para que novos casos APAIs não venham a acontecer, né? A gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade organizada, né? E quando as coisas começam a fugir ao controle e nem as autoridades competentes conseguem fiscalizar isso, é porque a coisa sai do eixo, né? Então tem que se reencontrar, acho que a gente tem que se reencontrar nisso. E a gente evolui, a gente evolui como sociedade. Exatamente. Vida longa a APAI como instituição, sim, dos seus muito serviços bom, que faz no dia a dia, né? A APAI é nossa, sim, que a sociedade se engaje, que não fique só atrás dos balcões, que todo mundo participe do dia a dia e que ela entenda que é exatamente, com todo respeito a um monte de colega que trabalhou, que foi na rua, né? Gente que se engajou, que é exatamente o bom jornalismo que faz com que a APAI possa ter sobrevida. Porque enquanto tiver escândalos, a gente tem que estar presente de alguma forma, não nos nossos CPFs, mas como uma instituição. Ao contrário do que as pessoas possam criticar, né, é exatamente o fato de ter coberturas como essa no dia a dia que fazem com que essas instituições entendam que elas têm, além da polícia, do Ministério Público, a quem recorrer. Felizmente ainda existe jornalismo. Ufa, olha, dava... Só para complementar, quando a gente estava falando do tesão no jornalismo, recentemente nós publicamos no jornal uma matéria sobre uma entidade do terceiro setor. O Fleury está começando agora, mas nós vamos há um tempo ainda com esse negócio de esse tesão, né, Nerson? Acho que vamos, né? Então, e nós publicamos recentemente, e durante a apuração, você vai lá, pega documento, né, não sei o quê, compara, faz aquela leitura mais aprofundada, e depois você vai para campo para constatar aquilo que você verificou. Rapaz, eu cheguei na sede da entidade e fui expulso. Acontece. Com você.
Com você já aconteceu demais, isso não aconteceu? Vida longa paz, vida longa jornalismo. Por isso. Você vai voltar aqui, você está sabendo disso, já está feito o convite, né? A gente vai falar muito do caso Coab, que é um dos maiores escândalos de corrupção do interior do país, e aí todos os detalhes tá nessa mente privilegiada de Nelson Itaberá, assim, e a quem eu cumprimento também, André Fleury, que é prodígio. E dito isso, ponto final é mais essa edição do E aí Colim. Espero do fundo do meu coração que, com esse papo gostoso que você viu aqui, muito mais uma resenha, né, muito mais a gente passando as nossas impressões, aquilo que a gente viu baseado em apurações, que você consiga encontrar pelo menos um caminho que traga uma possível resposta quando você me fez essa pergunta. Você perguntou e aí Colim, você perguntou e aí Nelson, você perguntou e aí Fleury, e de certa forma é o que a gente quer, na medida do possível, trazer as respostas. É difícil, claro, sempre é, mas acima de tudo que a gente persista, né? Que a gente continue tendo o tesão, a vontade, a proatividade de ir atrás dessas respostas. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela preferência, pela confiança também. A gente se vê. Tchau, pessoal. Até sempre.